soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste as suas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que é profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e carruagens e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro que lhe dissesse: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, a sua pele será restaurada e você ficará purificado. Naamã, porém, ficou indignado e saiu, dizendo: eu estava certo de que ele sairia para me receber, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ser purificado? Deu meia volta e foi embora dali furioso. Os seus servos foram até ele e lhe disseram: meu pai, apagou aqui, peraí, deixa eu ver aqui. Meu pai, se o profeta tivesse pedido uma coisa difícil, o Senhor não faria? Muito mais quando ele apenas diz: lave-se e seja purificado. Assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. A sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Por favor, aceite um presente do teu servo. O profeta respondeu: tão certo como vive o Senhor, a quem sirvo, não aceitarei nada. Embora Naamã insistisse, ele recusou. Naamã disse: já que não aceitas o presente, ao menos permita que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois o teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Amém? Vamos orar, queridos. Pai de amor, louvamos o teu nome, te adoramos em tua presença e santidade, pedimos que o Senhor fale, ministre aos nossos corações, fale conosco nessa noite, que seja o teu Espírito falando, ministrando a cada um de nós pela tua palavra. Sejamos abençoados por ela e que teu nome seja glorificado nos frutos que ela dará, causará em cada vida, em cada coração, para que o teu nome seja glorificado, em nome do Senhor Jesus. Fale com o teu povo, Senhor. Amém e amém. Pode se assentar, meus queridos. Essa história é um tanto conhecida. Quantos já conheciam essa história? Boa parte da igreja já conhecia essa história. Nós vemos aqui, amados, algumas coisas bem curiosas nesse texto, muito importantes, mas aqui tem uma coisa, e o título dessa mensagem é A Importância da Menina Escrava. Quero dar esse título para a mensagem, porque esse vai ser o enfoque da palavra dessa noite. Nós vemos aqui alguns nomes importantes como Eliseu. Eliseu era um tanto conhecido, muitas coisas foram escritas a respeito dele. Também Naamã, aqui dá a entender que era uma pessoa muito importante. E logo no começo, uma curiosidade, a Bíblia diz ali que o Senhor deu vitórias a Naamã. O Senhor deu vitórias a Naamã, que era um homem que muitas vezes lutava contra Israel. E talvez você pergunte, como pode Deus dar vitória a alguém de fora do seu povo, que não é do seu povo? No entanto, eu quero dizer aqui que o Senhor trabalha na vida de muitas pessoas, independente de algumas situações já serem completamente, delas estarem já completamente no caminho do Senhor. Muitas vezes Deus está falando em muitos lugares, fazendo coisas, direcionando pessoas que a gente nem imagina, ou a gente diria, mas como Deus pode estar agindo naquele país? Como Deus pode estar agindo na vida de uma pessoa que ainda não conhece Jesus como Senhor? Pois é, mas Deus trabalha onde a gente nem imagina. Amém? Aleluia. Aqui fala a respeito, esse texto fala a respeito, principalmente, queremos dar ênfase para isso, dessa menina israelita. Na ocasião aqui, Israel e Judá eram separados.
foram separados, o país foi separado. 2 tribos ficaram em Judá e as 10 outras tribos ficaram em Israel, assim chamado Israel, e a capital de Israel ficou sendo Samaria. E nessa capital Samaria, o profeta Eliseu estava habitando geralmente naquela região, onde ficava o rei de Israel. E essa menina, numa das entradas de Naamã dentro de Israel, ele acabou capturando alguns prisioneiros, e uma delas foi essa menina. Nós não sabemos a idade dela, mas ela era bem nova, por ser chamada de menina, ela era bem nova, e ela foi trabalhar na casa de Naamã. Ela era uma escrava ali, na casa de Naamã. E ali, essa menina era uma menina de fé. Isso nos mostra o texto, que ela era uma menina de fé. Talvez você me pergunte, mas alguém jovem pode ter uma fé que seja relevante, que seja uma fé importante, a ponto de mudar a vida de alguém, de uma família ou algumas coisas importantes? Sim. E eu quero dizer para vocês que a fé não tem idade. A fé pode ser muito forte já no coração de uma criança, no coração de um adolescente, de um jovem, de um junior, de um adulto ou de uma pessoa de idade. Como a Bíblia nos diz a respeito de Jacó, quando estava para morrer, ele chama seus filhos diante de si e pela fé ele os abençoa segundo aquilo que haveria de acontecer na vida deles. Mostrando que a nossa fé, meus queridos, ela é uma fé que, independente da nossa idade, ela tem que ser uma fé que funcione. Tem que ser uma fé relevante. E aqui nos mostra uma outra coisa, que mesmo sendo uma menina escrava, ela poderia estar cheia de amargura no seu coração. Ela poderia dizer: eu não quero o bem dessa família, eu fui tirada da minha casa, e agora eu tenho que trabalhar pelo resto da minha vida nessa casa, e eu não quero o bem dessa família. Naamã para mim é um monstro, ele me tirou da minha situação, e ele invadiu Israel várias vezes, mas não. Uma coisa linda, o que essa menina diz? Ela chama a sua senhora em um determinado momento, a esposa de Naamã, e ela diz para ele, porque ela sabia que Naamã era leproso, e a lepra não tinha cura. Em Israel tinha uma lei, mas não na Síria. Essa lei em Israel era que o leproso deveria ser afastado dos seus afazeres e ficar isolado das outras pessoas, porque a lepra era transmissível, mas não na Síria. Então Naamã continuava à frente do exército, porque essa regra, essa lei não tinha ali na Síria. Mas o que acontece é que essa menina então ela diz: se o meu senhor fosse lá em Samaria e procurasse pelo profeta do Senhor, certamente ele o curaria. Guardem essa palavra porque é muito importante. Aqui ela mostrou o que? Compaixão do seu Senhor, e mostrou uma fé. E aqui tem uma coisa muito importante para que você perceba. As nossas emoções, meus queridos, ela não precisa ser abalada pelas circunstâncias que nós estamos passando. As nossas emoções podem continuar saudáveis mesmo que nós estejamos em cativeiro. Mesmo que alguém seja preso numa cadeia ou no leito do hospital e não consiga sair dali. Ainda que alguém esteja numa situação difícil, você pode ter as suas emoções curadas em Deus. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque essa menina mostra que ela estava afastada da sua família, dos seus pais. Ela tinha todo o motivo para estar amedrontada, amargurada, ter muitas coisas, mas ela continua mostrando compaixão. E ela mostra aqui uma fé que não se prende a paredes. Ela estava em outro país, mas ela enxergou, ela teve uma visão espiritual, visão na sua mente, de que se o seu senhor Naamã fosse até Samaria, encontrasse com o profeta, ele seria curado da lepra. Talvez você diga: tá, normal. Não é normal. Naamã não curou nenhuma outra pessoa de lepra em Israel. Sabia disso? Jesus falou a respeito disso. Jesus falou que
Eliseu não curou nenhuma outra pessoa em Israel de lepra, senão o sírio Naamã. E aqui tem um ponto muito importante. Por que Naamã, com os poderes que Deus lhe havia dado para efetuar curas e milagres, não curou ninguém da lepra, sabendo que havia muitos leprosos em Israel? Eu quero que você pense. E por que ele cura exatamente um capitão dos soldados inimigos de fora de Israel? O que tinha diferente dessa história? O que tinha diferente é que essa menina estava na casa de Naamã, e ela foi uma líder espiritual dentro daquela casa. Perceba isso. Eles não conheciam o Senhor, eles não tinham contato com Deus, mas aquela menina tinha. E eu vou dizer para você algo que é muito importante. Você está aqui nessa noite, neste culto, mas algumas situações acontecem na sua vida que talvez você não tenha sido relevante. Talvez você não tenha sido relevante em algumas situações. Você talvez diga: mas quem sou eu? Eu sou uma menina escrava na casa do meu Senhor que está longe de Israel. Que relevância eu tenho? E a pergunta que eu faço é: que relevância você tem? A relevância que você tem é aquela que você permite ter em Deus. Porque os céus estão abertos e o Senhor está à procura daqueles que têm fé sobre a terra. Porque o Senhor Jesus disse: porventura, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Por que encontrará? Porque Ele procura. Ele procura fé sobre a terra. Ele procura homens e mulheres de fé. E nas nossas famílias não é diferente. Nós estamos orando pelos nossos familiares serem salvos. Agora, essa menina estava orando pelo Senhor dela, daquela casa. Amados, ela teve uma fé ousada, porque ela não tinha visto ninguém ser curado de lepra ainda. Ninguém havia sido curado de lepra. Como ela pode dizer? Porque foi uma fé muito ousada. Imagine você, eu quero que você agora olhe para mim, preste bem atenção e imagine o seguinte. E se Naamã vai lá até o profeta Eliseu e ele dissesse: mas eu nunca curei ninguém da lepra, Deus nunca falou isso ao meu coração, volta para sua casa lá, porque meu ministério não é exatamente isso, ou eu só vou atuar dentro de Israel. Ele podia dizer isso? Naamã poderia ter voltado enfurecido, chegado lá e castigado essa menina, dizendo: você me fez passar o maior carão da minha vida. Eu me humilhei de entrar em Israel em missão de paz, pedi autorização ao rei de Israel, e no entanto, eu não tinha a mínima noção de que aquele profeta, se ele poderia me curar ou não, mas eu fui sobre a sua indicação. Você já indicou uma pessoa para alguém e chegou lá e passou vergonha? Essa menina fez uma indicação muito ousada, porque Naamã nunca tinha curado ninguém da lepra, e nem depois. Mas a fé dela enxergou o Senhor dela sendo curado. Amados, muitas vezes Deus nos faz enxergar, sonhar com alguma coisa, e quando eu digo sonho, não estou dizendo sonho da noite, eu digo a respeito de sonhos que são uma espécie de visão espiritual, que Deus nos dá, que pode vir a acontecer, e só você tem aquilo, e outras pessoas ainda não têm aquela visão. Elas não sabem daquilo que Deus plantou no seu coração. Aleluia! Mas aquela menina evidencia uma fé genuína, talvez uma fé parecida mais com a fé de uma criança, que não duvida no seu coração e nem mede muitas consequências das coisas, mas uma fé sólida. Então não digam: é só uma criança. Não digam: ele não passa de um menino. Nós não sabemos o que Deus pode estar plantando no coração de alguém de bom. Nós não sabemos uma semente do reino que possa estar sendo plantada no coração de alguém. Mas eu digo para vocês, dentro dos nossos lares nós devemos ter a visão, o sonho, a meta de levar os nossos conhecidos aos pés do Senhor. Não perca essa meta, porque eu vou dizer uma coisa para vocês:
coisa mais importante que pode acontecer na nossa vida é ter o nosso nome escrito no livro da vida. Preste bem atenção nisso, porque muitos dos nossos familiares podem estar vivendo seus dias aqui na terra, mas seus nomes ainda não estão escritos no livro da vida. Devemos ter isso como meta nas nossas orações, sabendo que nós não somos responsáveis pela salvação deles diretamente, mas indiretamente sim. Indiretamente nós estamos intercedendo, mas a decisão vai ser deles. Mas que nós devemos chegar diante do Senhor e orar para que haja salvação. E eu quero perguntar para você aqui nessa noite: o seu nome já está escrito no livro da vida? Você já teve um encontro com Jesus Cristo de verdade? Além da religiosidade, você teve um encontro com Jesus Cristo? Se você não fez, deve fazer ainda nessa noite, abrindo a sua vida, seu coração ao Senhor Jesus e convidando-o para ser Senhor da sua vida. Aqui tem um segundo ponto. Ela diz aqui: eu gostaria que o meu Senhor estivesse diante do profeta. Estivesse aonde? Diante do profeta. Repita comigo: diante do profeta. Amados, nós temos um problema muito sério dentro das nossas igrejas, e eu quero falar a respeito disso. Não se ofendam comigo, por favor. Mas é muito importante que você saiba sobre um princípio espiritual, para que você não erre e tenha muitos acertos na sua vida. E um dos princípios é que as pessoas de fora da igreja muitas vezes dão o nome delas para que a gente traga aqui para receber oração. Isso está errado. Você diz: eu não posso orar pelas pessoas de fora. Você deve orar pelas pessoas de fora, mas o que essa menina disse, seria importante que ele fosse até o profeta. Não vou levar o nome dele no meu caderninho de oração. Colocar o nome dele, eu vou mandar um telefonema lá para os meus familiares: ó, coloca o nome do meu senhor aí, Naamã, no propósito de oração, do grupo de oração. Não. Ir até o profeta foi algo que fez a diferença. Essa menina tinha fé, mas precisava de ação. E qual é a ação? Sair do lugar de conforto e ir até lá onde tinha a resposta de Deus. Presta atenção nisso. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação da palavra do Senhor. Nós queremos que os nossos familiares se convertam, mas eles não vêm à igreja. Se eles não vêm à igreja, eles não se convertem. Você diz: só a igreja pode levar alguém à conversão? Quase sempre sim, com exceção de algumas poucas pessoas que leram a palavra de Deus em algum momento, ou alguém falou de Jesus para elas em algum outro lugar. Meus queridos, muitas vezes elas não estavam em ambiente de culto, e ali o Senhor Jesus tocou em uma vida ou em outra pessoa, mas a grande maioria, elas acabam se convertendo por entrar em contato com o povo de Deus. O lugar onde a presença e a glória do Senhor acaba descendo sobre... Entenda bem o que eu estou falando. Há duas formas da presença de Deus. Uma é interna dentro de cada pessoa, e a outra é no ambiente onde nós estamos reunidos. E a questão é que quando nós nos reunimos no nome do Senhor, além da presença interna do Espírito Santo que cada crente carrega, o Senhor enche o ambiente onde nós estamos nos reunindo. Então essa presença de Deus no ambiente, ela vai trabalhar a questão da salvação, da redenção, do perdão, de curas e de libertações de pessoas, porque o ambiente onde Deus está é solo sagrado. A palavra do Senhor diz a respeito de Moisés no Monte Sinai, ou Monte Horebe. Ele estava ali pastoreando as ovelhas, já tinha passado por aquele monte muitas vezes. Mas aquele monte só passou a ser santo quando a presença do Senhor desceu sobre um arbusto, ali naquele monte do deserto, e a glória do Senhor esteve sobre aquela sarça. O Senhor disse para ele: tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. E por que a terra é santa? Porque aquela terra era santa? Não, porque a glória de Deus, a presença dele estava naquele ambiente.
E onde a presença do Senhor está, ela começa a santificar e causar mudança no ambiente. E o lugar preferido para Deus agir é no meio do seu povo, porque o seu povo é o corpo, é o próprio corpo de Cristo. E o seu Espírito habita no corpo. Então, quando nós nos reunimos no nome do Senhor Jesus, há um ambiente propício para curas e libertações. E se o incrédulo não vem a esse ambiente, meus queridos, e se muitas vezes as músicas que ele ouve são músicas mundanas, as palavras que ele escuta são piadinhas ali mundanas, e as coisas que eles escutam ou que têm contato não são coisas que o levem à conversão, como eles se converterão? Tem que ter um meio físico para a conversão acontecer. E se eles não são levados, eu quero dizer aqui, entre aspas, à presença do profeta, e quando eu digo profeta, não estou me referindo à minha pessoa, mas estou falando a respeito da presença e glória de Deus no ambiente. Se eles não são levados a esse ambiente, eles não se convertem. Então, quando alguém disser para você, ore por mim, lá na sua igreja, meu querido, com todo jeitinho, você vai ter que falar para essa pessoa assim: meu querido, olha, eu posso orar por você, mas poder mesmo de Deus você vai ver se você for pessoalmente lá. Deus abençoa as orações representativas dos crentes? Muitas vezes sim. Mas a oração representativa, ela é uma fagulha perto do muito que Deus pode fazer se a pessoa vier pessoalmente ao ambiente da presença e glória de Deus. Assim são nos cultos públicos que tem, nos evangelismos que tem. E quando se faziam grandes evangelísticos, essas cruzadas evangelísticas, as pessoas chegavam ali muitas vezes zombando das coisas de Deus, saíam dali chorando, porque a presença do Senhor tocava profundamente pela palavra que era pregada. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Como vem a fé? Sem fé a pessoa não se converte. E como ela precisa se converter, ela precisa de fé. E como que vem a fé? Vem pelo ouvir da palavra ou da pregação da palavra de Deus. Então, quando alguém é exposto a esse ambiente da palavra de Deus, ela começa a entender, seus olhos começam a se abrir. Muitas vezes não é numa vez só. Deixa eu perguntar, quantos aqui se converteram em uma vez só, que vieram à igreja, já na primeira vez, já tiveram um encontro com Jesus, falaram, agora eu estou salvo, foi o dia que eu entreguei minha vida para Jesus. Quantos aqui foi numa vez só, já aconteceu? Aleluia. Poucas pessoas, nós temos aí acho que 3 pessoas que eu estou vendo aqui. Quantos se converteram vindo várias vezes na igreja, ao longo do caminhar com Cristo você foi se convertendo? A grande maioria. Então, se alguém chegou uma vez e não se converteu, se alguém foi uma vez que veio e não aconteceu, a palavra do Senhor diz o que nesse texto? Que o profeta mandou, ele não foi pessoalmente. Irmão, seria relevante, aparentemente relevante, que Eliseu, o profeta, tivesse saído à porta da sua casa e tivesse se encontrado com Naamã, tivesse imposto a mão sobre ele e tivesse o curado no nome do Senhor, como Naamã disse que ele achava que era assim que Eliseu ia fazer. Mas Eliseu não aparece. Naamã vai lá, bate palma na porta da sua casa, com a sua comitiva, com as suas carruagens, com todas as coisas. Naamã manda o seu discípulo falar para ele, olha, Naamã, o profeta Eliseu mandou você mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Mas é assim que me recebe? Ele não vai sair aqui fora. Ele só falou isso, que é para você mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Naamã virou dali, que desaforo. Eu achei que ele ia sair aqui. Eu sou um homem honrado. Sou um homem grande dentro do exército da Síria. E Naamã não olha nem na minha cara.
mandou que eu mergulhe no Rio Jordão. Então, se fosse para mergulhar, mandasse eu mergulhar lá nos rios da Síria. São rios mais limpos do que o Jordão. O Jordão era um rio que ele era bem sinuoso e ele tinha uma descida muito grande, então ele ia acumulando barro em boa parte da época do ano, na sua descida. Amados, mas tinha alguns rios mais calmos na Síria, que não eram barrentos, eram águas limpas. E Naamã questiona isso também, ele sai reclamando, batendo o pé, fazendo desaforo, e fica falando, onde já se viu uma coisa dessa? Não me recebe, ainda manda eu mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Por que 7? Você já viu gente questionadora? Então a pessoa veio uma vez na casa do Senhor, não causou efeito nenhum. Não teve mudança. Mas continue vindo. Continue orando. Continue insistindo. Continue falando. Continue intercedendo. Porque às vezes não é no primeiro mergulho que alguma coisa acontece. E Naamã, então, estava já dando a volta. A Bíblia diz que ele deu meia volta e estava indo embora em direção da Síria. Aí chega ali alguns dos seus soldados ali, chamam ele carinhosamente de pai ainda. Meu pai, viu? Se o profeta falasse para o senhor fazer uma coisa bem difícil, bem complicada, o senhor não ia fazer? Quanto mais mergulhar no Rio Jordão, o senhor já está aqui. Vai lá até a beira do Rio Jordão, mergulha 7 vezes lá. O senhor já fez todo o processo, agora que está perto de cumprir aquilo que o profeta falou, se não der certo, não deu, a gente volta embora, mas pelo menos o senhor tentou. Olha que palavra sábia. Irmãos, é muito importante quando a gente tem perto de nós pessoas sábias. Naamã teve um momento de estupidez. E quantos de nós temos momentos de estupidez na nossa vida? Mas como é importante quando a gente tem alguém sábio, ponderado perto da gente, que diz, meu querido, não faz isso, por que você está fazendo isso? Onde você vai chegar desse jeito? Chegaram para ele, viu, não faz isso não, o senhor está já aqui, vamos lá no Rio Jordão, a gente não veio para isso? Não é a sua cura que está em jogo? Porque o senhor não ficou contente com a palavra do profeta? O senhor vai dar meia volta e vai embora? Vai perder a sua bênção? Quantos perdem a sua bênção no meio do processo porque ficaram chateados com alguma coisa? Quantos perdem o processo da bênção que já estava por direito sobre a sua cabeça por algum momento que você abandonou, saiu fora e não quis? Perde o momento. E momentos são muitas vezes únicos. São momentos que, se nós agarrarmos a oportunidade, ela vai valer sobre a nossa vida. Mas se nós perdermos aquele momento, não volta mais. Eu tenho certeza absoluta que se Naamã tivesse ido embora, ainda que ele quisesse voltar uma segunda vez, ele teria perdido o seu direito da bênção. Porque Deus muitas vezes, meus queridos, Ele nos prova. Ele nos prova em alguns momentos. Ah, mas se foi do jeito que foi lá, por isso que eu não fiz, por isso que eu não aceitei, por isso que eu não vou mergulhar nesse rio. Naamã estava sendo provado. Porque, pense comigo, qual é a lógica do homem procurar o profeta de Deus e ele receber como resposta, vai e mergulhe no Rio Jordão 7 vezes? Não tem nenhuma lógica humana nisso. Mas o que isso ia mostrar? Em primeiro lugar, o ego de Naamã precisava ser quebrantado para que Deus operasse cura e libertação na vida dele. Ele mergulhar na frente dos soldados dele, se despir da sua roupa, dos seus títulos, talvez com uma roupa íntima apenas, mergulhando no Rio Jordão, à vista dos seus soldados que ficavam olhando e vendo se a sua pele estava restaurada ou não, e seria humilhante para ele. Talvez
Eliseu tivesse falado: vamos pegar o homem, o melhor guerreiro de Israel, e se você conseguir vencê-lo, você vai receber sua cura. Ele puxaria a sua espada e diria: é para já, eu sou um guerreiro, é para isso que eu vim. Mas não, mergulhar no Rio Jordão, ele ia ter que se despir da sua vaidade. Algumas pessoas, para ter um encontro com Jesus, não algumas, todas as pessoas, elas vão precisar se despir da sua vaidade, tirar os seus títulos, seus troféus. Ela vai ter que se despir dos seus diplomas, das suas conquistas, para entrar no ambiente que é mais baixo que ela, aparentemente ambiente de humilhação. Mas é nesse ambiente que muitas vezes está a cura de Deus. Eu imagino que naquele momento em que Naamã estava voltando furioso, ele diz: aquela menina agora vai tomar uma surra a hora que eu chegar lá. Mas aí alguém acalma ele e diz: vai lá, mergulha no Rio Jordão. E ele foi. No primeiro mergulho não aconteceu nada. Segundo mergulho, os soldados ficam olhando: parece que melhorou alguma coisa. O outro diz: eu acho que não melhorou nada não, você está querendo incentivar ele. E ele diz: eu não estou vendo nenhuma mudança, está aqui minha lepra ainda. E mergulha a terceira vez. Agora na expectativa: não saiu nem um pouquinho da lepra? Não, seu corpo todo cheio de lepra. A quarta vez ele mergulha no Rio Jordão de novo. E alguém diz para ele: eu acho que é besteira você ficar insistindo, para no meio do processo. E o outro que disse para ele: o senhor já está aqui mesmo, faça isso, disse: não, ele já está no quarto mergulho, por que ele vai parar? Tem que continuar. E aí ele vai, então, sai à margem de novo. Talvez ele já estivesse olhando furioso para os seus soldados, dizendo: acho que estão tirando com a minha cara, eu acho que alguém está zombando de mim, esse profeta não sei o que, mas enfim, vai, mergulha de novo. E ele mergulha, o quinto mergulho, e ele sai da água ali de novo, seu corpo continua como estava antes. E talvez ele pense em parar, talvez já tenha risos do lado, alguém dizendo: não vai funcionar, esse negócio nunca deu certo. Mas nem para os israelitas isso funcionou, porque ninguém foi curado da lepra mergulhando no Rio Jordão. Mas aí aquele que bateu no ombro dele e disse: não desista, dizia para ele: vai, o senhor já está no quinto mergulho, mergulhe o sexto. E aí ele foi e mergulhou a sexta vez também. E quando ele sai da água, meus queridos, eu creio que a esperança dele já estava indo embora. Se ele tinha alguma gotinha de fé, já não tinha mais na sexta vez que ele tinha mergulhado, porque na nossa impressão é que no sexto mergulho era para ser progressiva a cura, e era para só ter algumas manchinhas da lepra no sexto mergulho, mas nada havia acontecido até então. Na lógica humana era para desanimar e quebrar completamente. Mas existe um processo muito importante. A palavra daquele profeta estava saindo da boca de Deus. E aquilo que Deus faz, aquilo que Deus está programando, aquilo que Deus tem nos seus planos, Ele vai cumprir quando se obedece o processo inteiro. Se Deus começou um processo na sua vida, não aborte esse processo. Não pare no meio. Mas eu fiz tantas vezes, não deu certo. Eu já orei tantas vezes, não aconteceu nada. E você sabe na qual dessas vezes vai acontecer? Talvez algumas pessoas estavam fazendo assim, sinal negativo para Naamã com a cabeça, dizendo: não teve. Mas tem aquele soldado do lado dele lá: vai, você já mergulhou 6 vezes, mergulha a 7ª vez. Não era 7? Se existe um Deus em Israel e ele falou pela boca do profeta, ele não disse que era 7? Então vai e mergulha a 7ª vez. E Naamã vai, então, junta todas as suas forças, junto com a sua raiva, junto com a sua vergonha que ele estava passando, e ele faz o 7º mergulho. E quando ele põe a cabeça para fora e fica olhando, talvez ele fique até com medo de expor o seu corpo, com medo de passar a vergonha, mas quando ele põe o seu rosto para fora, não havia sinal em seu rosto. Ele começa a se levantar da água, e a sua pele, diz a palavra do Senhor, estava limpa como a pele de uma criança. Não estava nem como a pele de uma pessoa da idade dele. Deus fez um milagre, meus queridos, com uma restauração
aleluia, até no resto do corpo. Ele recebeu uma pele agora abençoada, nova, um rejuvenescimento, aleluia, naquele momento. Eu sei que tem irmãos aqui que falam, eu quero mergulhar no Rio Jordão, mas não é para você, não adianta, não é assim que funciona, amém, queridos? Aleluia. Mas aconteceu com Naamã, a pele dele ficou melhor do que da esposa dele quando ele for chegar na sua casa, aleluia, melhor do que os seus soldados, melhor do que os jovens dos seus soldados. Sabe por quê? Porque Deus operou um milagre quando o processo foi completo. Mas tudo começou naquela menina. Tudo começou naquela menina, na visão espiritual que ela teve. E ela estava dizendo, se ele for até o profeta, ele vai ser curado. E agora, a hora que ele sai da água, deixa eu perguntar para você, aconteceu conforme aquela menina previu ou não? Mas não teve os problemas no meio do caminho, que ele quase abortou o processo e quase foi embora e mais um monte de coisa? Mas aconteceu igual ela falou ou não? Aconteceu. Como é importante ter pessoas que têm os olhos abertos para o mundo espiritual. Porque a palavra do Senhor diz em Joel, há de ser depois daqueles dias, e o Senhor que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Eu tenho certeza que aquela menina teve uma visitação do Espírito Santo, embora o Espírito Santo não habitasse nos crentes do Antigo Testamento, mas aquela menina teve num determinado momento uma inspiração pelo Espírito Santo para falar o que ela falou. Mas a palavra diz a respeito da igreja, há de ser que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Profetizarão, e o que é profecia? É a palavra de Deus na boca do crente, a palavra que vem do céu, a palavra que vem do trono de Deus. Deus quer mudar circunstâncias, Deus quer mudar situações na vida de pessoas através da palavra profética que vem do trono de Deus, que vem da boca de Deus para a boca do crente, para o coração do crente, para que ele profetize pelo Espírito Santo. Não é movido pela sua vontade, não é movido por aquilo que você acha que seria o certo, mas é movido sob a direção do Espírito Santo. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão o quê? Terão sonhos. Sonhos de Deus. Porque sonhos que não são de Deus, as pessoas já sonham no dia a dia. Não está falando desses sonhos, está falando dos sonhos de Deus. E os vossos jovens terão o quê? Visões. Visões o quê? De Deus, movidas pelo Espírito de Deus. Então qual é o limite? Meus queridos, grandes coisas vão acontecer se os crentes se voltarem para o Senhor no seu ambiente em secreto, entrarem nos seus quartos, fecharem suas portas, buscarem a presença do Senhor. O Senhor os visitará com palavras, com respostas. O Senhor os visitará com sonhos, com visões, com profecias, realmente para que haja impacto na vida de outras pessoas, ou nas suas próprias vidas até. Quero abrir um parêntese aqui. Naamã não era alguém convertido. Naamã tinha um estilo de vida mundano. Eles estavam distantes do Senhor. Aquela menina, quando foi na casa de Naamã, o que era mais fácil? Ela ser influenciada, porque ela era bem jovem ainda, pela casa de Naamã, ou ela influenciar a casa de Naamã? O que era mais fácil acontecer? Tem muitos crentes quando entram na universidade, quando entram numa escola, meus queridos, eles entram como crentes e lá dentro eles perdem a sua salvação. São levados pelo ambiente onde eles estão inseridos. Quantas pessoas começam a trabalhar num ambiente e naquele ambiente de trabalho existe ali um mundanismo, essa pessoa é levada pelo mundanismo e ao invés dela conservar a sua fé como dessa menina que estava longe da sua casa, essas pessoas muitas vezes perdem um momento, perdem ali a provação, porque elas estão sendo provadas por Deus e elas acabam se desviando do caminho do Senhor. A questão é: quem é você fora do ambiente sagrado? Você conserva a presença e glória de Deus e a sua fé ainda continua sendo realmente uma fé inspiradora para os outros que vão te ver ou ouvir o que você tem para falar? Ou você é aquele que desanima os demais? Você é daqueles que quando começa a falar, meus queridos, não parece nada de crente na sua fala?
Eu quero perguntar para você, porque não foi isso que aconteceu na vida dessa menina. O coração dela estava fervendo por dentro, ainda que ela não tivesse visto esse milagre acontecer em Israel, nenhum israelita ter sido curado da lepra. Ela cria no seu coração que o Deus que está acima das lepras, que está acima das doenças, que está acima dos problemas sociais, que está acima do seu país, porque ela havia sido levada cativa. Meus queridos, esse Deus está acima de todas as coisas, e Ele tem uma resposta para cada situação. Há um milagre que pode acontecer, independente desse milagre ser inédito. Deus pode fazer coisas que nós nunca vimos antes, e essa menina tinha essa fé relevante, ainda que eu nunca tinha visto, eu nunca tinha ouvido, mas eu sei que o meu Deus pode fazer coisas que estão além daquilo que os meus olhos viram, que os meus ouvidos ouviram. E a sua fé influenciou aquela família, porque agora Naamã volta para casa com a pele como de uma criança restaurada, e ele volta pulando de alegria, ele volta jubilando junto com seus soldados no caminho. A maior conquista que ele teve não foi ter vencido uma cidade, um exército, mas foi ter experimentado o milagre de Deus na vida dele. O maior sucesso dele foi ter tido um contato com Deus. O seu coração se quebrantou, e antes dele ir embora ele disse: eu quero levar um pouco da terra desse lugar. Deus nunca pediu isso para ninguém, levar um pouco da terra sagrada do lugar para que ele pudesse adorar. Ele disse: lá na Síria eu vou fazer um lugar lá onde eu vou colocar essa terra, e ali eu vou fazer um altar, e eu vou sacrificar ao Senhor como sendo o único Deus, porque agora eu vejo que só há um Deus, e é o Deus de Israel. Esse homem teve um encontro com Deus naquele momento. Ele não apenas foi curado da sua lepra externa, mas do pecado do seu coração. Naquele momento, quando ele percebe que ele está diante de um Deus santo, que não brinca com a sua palavra, mas é um Deus que, quando realmente nós temos um contato com Ele, quando nós estamos interagindo com Ele, Ele responde com poder. Naamã estremeceu, e ele disse: esse Deus é verdadeiro. Eu nunca vi isso na casa de Rimon, que era o Deus deles. Eu nunca vi na casa de Baal, nada parecido com isso. O Deus de Israel pode fazer coisas que os outros não podem. Esse é o único Deus. Eu quero sacrificar ao Senhor a partir de agora. Quero fazer os meus votos a Ele a partir desse momento. A menina participou do processo da cura de Naamã. E alguém perguntou: se essa menina é importante, por que não foi citado o nome dela? E por que você acha que não foi citado o nome dela? Como chama essa menina? Qual é o nome dela? A Bíblia não diz. Muitas vezes é o nosso nome que nos representa, mas no caso dessa menina não era o nome dela que a representava, era a fé dela. A fé dela ia à frente dela. Talvez Naamã tenha falado, quando chegou na casa e contado aquela situação toda, a menina ficou de longe olhando. E quem sabe ele foi lá e deu um abraço naquela menina e agradeceu, porque a palavra dela, aquilo que ela viu, aconteceu na sua vida. Meus queridos, e eu creio que quando falou para ela, disse: eu sabia que ia acontecer. Eu já tinha visto aqui dentro. Eu já tinha visto Deus agindo antes de você sair de casa. Isso é fé. E por que citar o nome dela? A relevância dela não está no seu nome, mas na sua postura. Deus quer levantar pessoas aqui que têm uma fé relevante como a dessa menina. Deus quer levantar pessoas aqui, meus queridos, que independente de títulos, independente de você ser um escravo que foi levado cativo e está morando em uma cidade distante da sua casa, independente de qualquer coisa, nada pode prender a sua fé. Ela era cativa fisicamente, mas não na sua fé. A sua fé era livre. Suas orações eram livres, com certeza ela tinha seus momentos com Deus, senão a sua fé teria esmorecido, mas ela continuava firme na sua fé com Deus, mesmo naquele lugar. Naamã reconhece que o Deus de Israel é o único Deus. Agora ele não vai se sentir solitário naquele lugar, com certeza ele leva a sua fé para dentro da casa dele, e aquela menina ia dizer: amém, eu quero
cultuar junto com o meu Senhor, porque agora ele crê o mesmo que eu creio, no Deus verdadeiro. E com certeza a mulher de Naamã também ia se converter quando ficasse vendo aquilo que havia acontecido. A fé atrai milagres. A fé atrai milagres. Milagres podem acontecer quando pessoas têm um encontro com Jesus e têm sua vida no altar do Senhor. Muitas vezes uma fagulha de uma visão pode transformar a sua vida, porque Deus pode fazer coisas grandes, poderosas. E não fale a respeito da sua idade, porque para a fé não existe importância na idade, ela está além da idade. Nem o rei de Israel tinha fé, mas aquela menina tinha, porque o rei de Israel, quando recebe aquela carta, ele diz: isso é um desaforo que ele está fazendo para mim. Ele manda aqui seu capitão aqui para que eu o cure. Eu sou Deus para fazer um negócio desse? O rei de Israel não tinha fé. As pessoas ali, talvez Israel não tivesse fé, como naquela menina. Mas quando uma pessoa crê, quando uma pessoa, meus queridos, entra na fenda realmente da muralha, e essa pessoa está naquele ambiente da intercessão, ou dessa fé poderosa, coisas de Deus podem vir a acontecer. Deus precisa de pelo menos uma pessoa. Deus precisa de pelo menos uma pessoa na sua casa. Deus precisa de uma fé que toque o coração de Deus e receba o alimento de Deus. E aconteceu como aquela menina viu, conforme ela creu, aconteceu. E era isso que Jesus dizia para as pessoas: seja feito conforme a sua fé. Conforme a sua fé venham a acontecer os milagres de Deus. Deus quer famílias aqui sendo restauradas, sendo curadas, casamentos sendo curados, porque poderoso é o Senhor para ir além dos seus limites. Talvez você esteja cerceado, talvez você se sinta preso, pequeno, diminuto, sem poder para agir, mas a sua fé pode romper as barreiras e pode chegar até o trono de Deus, e Deus pode dar uma resposta que mude a sua vida, que mude a sua família, que mude o seu casamento. É esse Deus que eu creio, aleluia, porque Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Muito mais agora com a manifestação do Senhor Jesus Cristo, nos dando a visão completa do reino de Deus, nos mostrando e dando o evangelho da sua palavra. Realmente esses sinais seguirão aos que crerem, diz a palavra do Senhor: em meu nome expulsarão demônios, em meu nome farão milagres. Muitos deles vão acontecer, porque o nome do Senhor é poderoso para realizar milagres, aleluia. E não são as águas do Rio Jordão, aleluia, era o Deus que estava presente, aguardando o sétimo mergulho para agir naquele momento. Eu quero te convidar a ficar em pé, aleluia.